Você já parou para pensar que talvez a maior parte dos seus problemas não seja falta de esforço, mas sim falta de unção? Parece loucura, eu sei. Vivemos numa sociedade que ensina que basta trabalhar mais, acumular mais dinheiro, estudar sem parar. Mas me diga, por que existem pessoas que, mesmo com tudo isso, continuam vazias, destruídas por dentro e presas em um ciclo de derrotas? Eu descobri algo. Sem a unção de Jesus, qualquer vitória é apenas fachada. Hoje eu vou te mostrar como essa unção pode bloquear o mal que insiste em te perseguir e abrir as portas que o mundo fechou na sua cara. Eu aprendi que a unção de Jesus é como um escudo invisível que nos cobre e nos guarda em cada detalhe da nossa vida. E eu falo isso porque muitas vezes a gente pensa que está sozinho, que não tem ninguém cuidando de nós, principalmente quando as lutas parecem maiores do que nossas forças. Mas a unção é a prova de que Jesus está presente, mesmo quando não vemos. É como se fosse um óleo derramado do céu, que cria uma barreira contra tudo aquilo que tenta nos parar. Você já percebeu que, às vezes, o problema nem é tão grande, mas o peso dele sobre o coração parece insuportável? É justamente aí que a unção entra, trazendo leveza, trazendo paz e, acima de tudo, bloqueando o mal. Eu lembro de uma fase em que parecia que tudo tinha se levantado contra mim. Portas se fechando, relacionamentos enfraquecendo, contas acumulando, e eu me perguntava: por que tudo acontece comigo ao mesmo tempo? Talvez você também já tenha se sentido assim, como se estivesse num beco sem saída. E a verdade é que, nessas horas, a nossa primeira reação é tentar resolver tudo na força do braço. Mas parece que quanto mais a gente se esforça, mais o mal ganha terreno. Até que eu entendi que precisava parar e me colocar diante de Jesus. Eu me ajoelhei, entreguei minha vida em oração, e foi nesse momento que a unção do Senhor veio sobre mim. Não foi algo que vi com os olhos, mas que senti com o coração. Uma paz que eu não tinha há muito tempo tomou conta de mim, e no mesmo mês, aquilo que parecia impossível começou a mudar. O mal que me cercava foi bloqueado, e a vitória começou a tomar forma. Quantas vezes você também já tentou resolver as coisas sozinho e só se cansou? Já ficou noites sem dormir, imaginando como vai pagar as contas, como vai lidar com aquele problema familiar, como vai se livrar desse medo que te paralisa? Já percebeu que, no fundo, tudo isso é uma tentativa do mal de te paralisar, de te fazer desistir antes da hora? É aí que a unção de Jesus faz toda a diferença. A palavra diz: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, nele confiarei. Isso significa que, quando a unção está sobre nós, não é mais o nosso esforço que vence, mas a presença dele em nós que derrota os inimigos invisíveis. E eu te faço uma pergunta: será que o que está faltando na sua vida não é exatamente essa unção? Porque talvez você tenha dinheiro, mas não tenha paz. Talvez você tenha saúde, mas não tenha direção. Talvez tenha família, mas viva cercado de brigas e desentendimentos. A unção não só protege, mas também organiza o caos, acalma as tempestades e traz clareza onde só havia confusão. Eu gosto de pensar na unção como alguém que segura forte a nossa mão. Imagine você no meio de uma tempestade, com ondas gigantes querendo te derrubar. A unção é Jesus te chamando para andar sobre as águas, mesmo quando o vento sopra contra. Quantos de nós já pensamos: eu não aguento mais? E de repente surge uma força que não sabemos de onde vem, que nos levanta quando já tínhamos decidido parar. Essa força é a unção. E olha que interessante. Estudos mostram que pessoas que têm fé ativa e que vivem uma espiritualidade constante conseguem enfrentar melhor o estresse, as crises financeiras e até problemas de saúde. Isso não é coincidência. É a unção de Jesus trazendo equilíbrio, blindando o coração e fortalecendo a mente. Não é mágica, é poder real. Eu quero te desafiar a algo simples, mas poderoso. Durante 7 dias, antes de dormir, leia o Salmo 91 em voz alta e declare que a unção de Jesus é o seu escudo. Faça isso com fé, mesmo que no começo pareça apenas palavras. Você vai perceber que algo muda dentro de você. O medo começa a perder a força, a ansiedade diminui e uma paz que você não consegue explicar
começa a preencher a sua alma. A unção é isso, um presente que nos cobre por inteiro. Ela não impede que os problemas apareçam, mas garante que o mal não tenha poder sobre nós. E é por isso que eu digo, sem medo de errar, a unção de Jesus é a arma mais poderosa que você pode ter. Porque quando o mal tenta se levantar contra você, ele encontra um muro invisível e intransponível, e esse muro é a unção do Senhor. O mal tem muitas formas de se apresentar na nossa vida. Às vezes ele vem disfarçado em situações comuns, como uma dívida que parecia pequena, mas que de repente se torna uma bola de neve. Outras vezes, ele aparece nas palavras negativas que ouvimos, na comparação com os outros, na inveja silenciosa que nos cerca. Há também o mal invisível, aquele que ninguém vê, mas que nos prende por dentro. A ansiedade, o medo do futuro, a culpa do passado. E é exatamente nesses momentos que a unção de Jesus entra como um bloqueio, como uma barreira intransponível que não deixa esse mal nos consumir. Eu percebi que muitas vezes a luta financeira, por exemplo, não é apenas sobre dinheiro. Quantas pessoas trabalham duro, fazem horas extras, mas ainda assim vivem com o coração apertado, como se o salário nunca fosse suficiente. Já notou que o problema não está só na matemática, mas na carga emocional que vem junto? É um peso que tira a paz, que rouba o sono e que enfraquece a fé. A ciência mostra que pessoas que vivem sob constante preocupação financeira têm índices muito mais altos de ansiedade e depressão. Agora imagine como isso corrói a mente e abre brechas para o mal entrar. A unção de Jesus é o antídoto que fecha essas portas. Eu lembro bem de um momento em que estava cercado por pressões. Nada dava certo no trabalho e parecia que tudo o que eu fazia era em vão. Dentro de mim, uma voz repetia: "Você não vai conseguir." Esse é o mal. Ele começa como um pensamento e logo toma conta de tudo. Mas quando eu clamei pela unção, algo mudou. Não foi que o dinheiro caiu do céu ou que todos os problemas sumiram de uma vez. O que mudou foi a força dentro de mim. A unção me fez levantar, enfrentar as situações de cabeça erguida e, de forma surpreendente, portas começaram a se abrir. O mal não teve mais espaço porque a unção ocupou todo o lugar. E é importante entender: estar perto de Jesus não significa que o mal não vai tentar nos atingir. O próprio Judas caminhou com ele todos os dias. Ele ouviu as palavras da vida, viu os milagres, mas escolheu não receber a unção. Preferiu o dinheiro, preferiu o brilho passageiro deste mundo, e o resultado foi destruição. Uma vida que poderia ter sido marcada pela graça, acabou marcada pela vergonha. Você percebe como a escolha de receber ou não a unção define destinos. Agora olhe para o outro lado. Billy Graham, um homem que se rendeu completamente a Jesus. Ele também enfrentou críticas, perseguições, dificuldades, mas a unção o sustentou, e sua vida se tornou testemunho para milhões. O que diferencia esses dois exemplos não é a oportunidade, mas a decisão de permitir que a unção bloqueasse o mal. E eu pergunto a você: quantas vezes você já deixou o mal se infiltrar na sua mente, acreditando em mentiras que te diziam que não é capaz, que não merece, que nunca vai dar certo? Quantas vezes você permitiu que uma crise financeira fosse maior do que a sua fé? Isso não é culpa sua, todos nós já passamos por isso. Mas existe uma saída, existe uma forma de se levantar. É a unção de Jesus. Pesquisas apontam que pessoas que cultivam práticas espirituais regulares, oração, leitura da Bíblia, comunhão com Deus, conseguem lidar com adversidades de maneira muito mais saudável do que aquelas que não têm fé ativa. Elas têm mais resiliência, menos tendência a desistir e conseguem enxergar oportunidades mesmo em meio à crise. Isso é exatamente o que a unção faz. Bloqueia o mal que tenta cegar os olhos, que tenta destruir a esperança e abre espaço para enxergar além do problema. Eu quero que você imagine algo: um campo de batalha. De um lado, as preocupações, os medos, as tentações, as vozes que dizem não vai dar. Do outro, você, talvez cansado, talvez ferido, mas de pé. Agora imagine que de repente uma luz desce sobre você, uma força que não é sua, mas que te cobre por inteiro. Essa luz
é a unção de Jesus. E a partir desse momento, cada seta que o mal lança contra você não consegue mais te atingir. Elas caem no chão, perdem a força, porque a unção está bloqueando. É por isso que eu digo, o mal não pode contra você quando a unção está presente. Ele pode até tentar, pode até se aproximar, mas nunca vai vencer. Porque a unção não é uma teoria, não é um discurso bonito, é uma realidade que transforma. E a partir do momento que você decide recebê-la, nada mais poderá te parar. A unção de Jesus não apenas protege e bloqueia o mal, ela também tem o poder de restaurar tudo aquilo que o inimigo tentou roubar. Quantas vezes você já olhou para trás e pensou, se eu não tivesse tomado aquela decisão errada, minha vida estaria em outro lugar hoje. Ou então, se aquela porta não tivesse se fechado, eu estaria vivendo um futuro diferente. Eu sei como é essa sensação de perda, porque eu já vivi isso também. Há um trecho poderoso na oração que diz: restitui tudo que o maligno levou embora. Essas palavras não são apenas um pedido, são uma declaração de fé de que o nosso Deus é especialista em devolver, em reconstruir, em trazer vida onde só existe cinzas. Eu já passei por uma fase em que tudo parecia estar desmoronando ao mesmo tempo. Senti o peso de perder algo que era muito importante para mim, não apenas material, mas emocional também. Parecia que os meus sonhos tinham sido arrancados das minhas mãos. Foi um dos períodos mais dolorosos da minha vida, porque o inimigo é cruel. Ele não rouba apenas coisas externas, ele tenta levar embora a nossa esperança, a nossa fé, a nossa capacidade de acreditar que algo bom ainda pode acontecer. E é justamente aí que a unção se manifesta. Porque quando tudo parecia perdido, foi a unção de Jesus que trouxe restauração. Ela começou em mim, no meu coração quebrado, e aos poucos foi se refletindo nas circunstâncias ao meu redor. O que eu acreditava estar destruído foi reconstruído, e o que eu achei que nunca mais teria volta foi restituído. Talvez você também já tenha perdido algo valioso. Pode ter sido um relacionamento que terminou de forma dolorosa, um emprego que você não esperava perder, um dinheiro que parecia certo e desapareceu, ou até mesmo a sua paz interior. E eu quero te perguntar, você acredita que Deus pode restaurar? A verdade é que quando a unção de Jesus entra, ela não apenas devolve o que foi perdido, mas devolve em dobro, com um significado ainda maior. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Jó, que perdeu tudo de uma vez, viu sua vida ser restaurada de forma abundante porque não desistiu da fé. Eu vejo isso também na vida de pessoas conhecidas que escolheram buscar essa unção. Pense em D.L. Moody, que no início de sua vida não tinha recursos, vivia em dificuldades, mas que recebeu a unção e viu não só sua vida mudar, mas milhares de pessoas sendo transformadas por meio de seu ministério. Isso é restauração em escala. É Deus pegando uma vida aparentemente comum e levantando como testemunho para o mundo. Agora, do outro lado, quantos exemplos nós temos de pessoas que perderam tudo porque deixaram o inimigo roubar sua fé? Pessoas talentosas, famosas, com oportunidades que a maioria sonharia em ter, mas que, sem a unção, acabaram afundando em vícios, em solidão, em ruína. Você já percebeu como falta de fé pode destruir mais rápido do que qualquer falência financeira? Porque quando a alma está vazia, não existe sucesso que preencha. E é interessante que estudos mostram que a esperança é um dos maiores fatores de resiliência humana. Pessoas que acreditam que podem se reerguer, mesmo depois de uma grande perda, têm muito mais chance de reconstruir a vida do que aquelas que desistem. A unção de Jesus é exatamente essa fonte de esperança. É como se Deus dissesse: eu sei o que você perdeu, mas eu posso te dar de volta de uma forma que você nunca imaginou. Eu nunca esqueço a primeira vez que senti essa restauração de verdade. Foi num momento em que eu estava tão desanimado que nem conseguia orar com força. Mas mesmo no meu silêncio, a unção veio. E pouco tempo depois, o que parecia acabado foi renovado diante dos meus olhos. Foi como ver um jardim florescer depois de uma longa seca. E eu quero que você imagine agora. Tudo aquilo que você perdeu, tudo que o mal levou embora sendo restaurado pelas mãos de Jesus. Pode ser que você olhe e pense:
não tem mais jeito. Mas lembre-se, se Deus é capaz de trazer vida a ossos secos, Ele também pode trazer vida ao que você acredita estar morto. A unção não conhece limites, não conhece impossíveis. Por isso, eu te convido a não desistir, não se conformar com a perda. Coloque diante de Deus o que você deseja restaurar. Ore com fé, declare com autoridade. E confie que a unção de Jesus vai agir. Porque eu creio e tenho vivido isso. O inimigo até pode tentar roubar, mas quem dá a última palavra é o Senhor. E quando Ele decide restaurar, nada pode impedir. A unção de Jesus não apenas protege e restaura, mas também faz transbordar. A palavra diz: unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Essa imagem é tão forte porque mostra que a unção não é limitada, não é algo que chega até um certo ponto e depois para. Não, a unção é abundante. Ela não vem para dar apenas o suficiente, ela vem para fazer transbordar. E isso significa viver uma vida de plenitude, em que a provisão de Deus não só supre as nossas necessidades, mas também nos capacita a abençoar outras pessoas. Eu sei que muita gente vive com medo da falta, medo de faltar dinheiro, medo de faltar saúde, medo de faltar amor. Esse medo é paralisante e, estatisticamente, ele é uma das principais causas da ansiedade que consome milhões de pessoas no mundo. Já percebeu como esse medo faz a gente viver sempre no limite, sempre achando que nunca é o bastante? Quantas vezes você já pensou: se eu tivesse um pouco mais, minha vida seria diferente? Esse é o ciclo da escassez, e ele só se rompe com a unção. Eu mesmo já vivi situações em que olhava para a minha vida e só via o pouco, só via limitações. Parecia que o futuro era uma repetição cansativa do presente. Mas quando me entreguei a Jesus, a unção mudou essa perspectiva. Não foi que de repente o dinheiro caiu do céu ou que todos os meus problemas sumiram, mas dentro de mim algo começou a transbordar. A esperança voltou, a fé se renovou e a criatividade que eu achava que não tinha floresceu. E sabe o que aconteceu? As portas que estavam fechadas começaram a se abrir. Pessoas começaram a surgir com oportunidades que eu jamais esperava. O cálice da minha vida começou a transbordar e eu entendi: quando você vive debaixo da unção, não há falta que consiga prevalecer. E não sou só eu que digo isso. Há exemplos poderosos na história de pessoas que viveram essa abundância. Pense em D.L. Moody. Ele não nasceu rico, não teve privilégios, mas recebeu a unção de Deus. A partir daí, sua vida deixou de ser limitada pela escassez e passou a ser marcada pela abundância espiritual e também material. Ele não só viveu com mais do que o suficiente, mas multiplicou essa abundância, abençoando gerações inteiras. Isso é viver o transbordo. Agora, pense em você. Quantas vezes você já limitou seus sonhos porque acreditava que não tinha recursos? Quantas vezes desistiu de algo porque achava que não era para você? Talvez você até acredite em Deus, mas lá no fundo ainda carrega o medo da falta. E eu te pergunto, se o Deus que você serve é dono de toda a prata e de todo o ouro, será que Ele não pode transbordar na sua vida também? Pesquisas mostram que pessoas que cultivam gratidão e fé têm mais sensação de bem-estar e prosperidade, mesmo em situações desafiadoras. Isso não é coincidência. Quando você reconhece o que já tem e acredita no transbordo da unção, a sua mente se abre para enxergar oportunidades que antes estavam escondidas. Você deixa de olhar para a escassez e passa a olhar para a abundância. E o mais incrível é que esse transbordo não fica só em você. Ele alcança sua família, seus amigos, sua comunidade. Quantas vezes você já viu alguém tão cheio de fé, tão cheio da unção de Deus, que só de estar perto daquela pessoa, você já se sentia mais forte? Esse é o poder do transbordo. A unção em você não é apenas para você, mas para todos que te cercam. Eu me lembro de uma situação em que, mesmo sem ter tanto, eu decidi ajudar uma pessoa que precisava. Humanamente falando, parecia loucura, porque eu mesmo estava contando moedas. Mas quando eu dei, com fé, algo sobrenatural aconteceu. Em pouco tempo, recebi de volta em dobro.
Foi nesse momento que eu percebi. Quando você vive sob a unção, o medo da falta desaparece, porque você entende que o Deus que transborda em você nunca vai te deixar faltar. Por isso, eu quero te encorajar hoje a parar de olhar para o que falta e começar a olhar para o que pode transbordar. Declare em oração: Senhor, unge a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. E viva acreditando nisso, porque eu posso te garantir. Quando a unção de Jesus está sobre você, não existe falta que dure, não existe escassez que vença, não existe limitação que te prenda. O seu cálice vai transbordar e nada poderá impedir. O mais importante de tudo que eu compartilhei com você hoje é que a unção de Jesus não é algo distante, reservado apenas para alguns escolhidos. Ela está disponível para mim, para você e para todos que decidem abrir o coração e permitir que o Senhor entre em cada área da vida. A unção é o escudo que bloqueia o mal, é a força que restaura o que foi perdido e é a fonte que faz o cálice transbordar em abundância. E quando você entende isso, passa a caminhar com a certeza de que nada pode te parar, porque não é mais você lutando sozinho, é Cristo em você. E agora eu quero te convidar a dar continuidade a essa caminhada de sabedoria. O próximo vídeo que está aparecendo aí na sua tela vai ser mais um passo nessa jornada. Se hoje você recebeu a unção de Jesus, no próximo você vai subir mais um degrau, vai fortalecer ainda mais a sua fé e se tornar 1% melhor do que você é agora. Então clica e vem comigo, porque Deus ainda tem muito mais para derramar sobre a sua vida.